A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos nesse quarto trimestre da CPAD em 2020, já alertando você também que a gente já está se preparando para o primeiro trimestre da CPAD em 2021 e contamos com vocês aqui, se Deus quiser. É claro que essa lição especial, lição de hoje, lição de número 11, foi comentada, escrita pelo pastor José Gonçalves. E o tema da aula de hoje é um tema também muito especial, a teologia de Eliú. Se há sofrimento, é uma correção divina? Hoje nós vamos aprender sobre a visão pedagógica de Eliú. Ele interpreta sua teologia vendo que Deus trabalha de forma pedagógica. É claro que nós estamos entendendo isso à luz do Antigo Testamento e vamos retirar lições preciosas sobre esse sofrimento que o nosso querido Jó está passando, enfrentando. Já disse a vocês que o personagem principal dessa história é Deus, Jó é coadjuvante e nós vamos aprender muito a respeito dessa lição bíblica para a glória de Deus. Você, gente boa, que está chegando por aqui hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar Jesus, a alcançar mais pessoas e, claro, falar da palavra de Deus. Por favor, também deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco nessa ministração em nome de Jesus. Lembrando a você que a gente está com uma ferramenta muito especial, é o Facilita EBD. É uma ferramenta que tem o objetivo de ajudar você na tua ministração, dinamizar a tua aula para a glória de Deus e que Deus te use poderosamente nessa ministração. No Facilita EBD você encontra o slide da lição que a gente prepara com muito carinho para você. Você encontra também o esboço da minha aula, encontra tudo aquilo que eu digo em sala de aula aqui para você, todo o conteúdo que eu ministro para você aqui, que é um esboço à parte, e também você encontra alguns bônus específicos para quem se torna um dos nossos assinantes. É muito fácil, você pode acessar facilitaebd.com.br e eu espero que Deus em Cristo edifique você. Lá você acha também treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical. Olha, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, tem muita coisa boa aqui no canal. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo, o site do Facilita, nosso Instagram, você encontra também todas as playlists organizadas aí, é só você clicar, navegar e ficar à vontade. A aula de hoje nós temos aí o texto bíblico, alguns objetivos e alguns pontos, então vamos deixar de conversa, gente, e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos navegando nesse quarto trimestre na lição de número 11, a teologia de Eliú. Se há sofrimento, é correção divina? Eliú demonstra para a gente uma interpretação teológica em seu tempo sobre a visão como Deus trabalha. É claro que nós estamos observando para a interpretação do Antigo Testamento, para uma interpretação dos dias, por exemplo, de Abraão. A gente precisa se organizar temporalmente. Entendendo também que Eliú é o mais jovem personagem amigo de Jó que aparece em toda essa narrativa. Eliú aparece com uma proposta interessante e é essa proposta que nós vamos analisar com vocês hoje em sala de aula. É claro que a gente tem algumas bases bíblicas para a gente poder ministrar para você. A primeira base bíblica que é importante você apresentar em sala de aula para os teus alunos é o texto áureo que está em Jó 36:15. Faça essa leitura em sala de aula para a glória de Deus. Você também precisa ficar por dentro da verdade prática, que diz o seguinte, que o sofrimento não pode ser visto apenas como um aspecto negativo, como um aspecto punitivo, mas o sofrimento também deve ser visto principalmente como um aspecto educativo. Em outras palavras, o Eliú tem essa interpretação que estamos dizendo para você. Ele vê o sofrimento como um método de pedagogia de Deus. Um Deus que trabalha e ensina, educa os seus servos através do sofrimento.
E vamos ver também esse diálogo entre Jó e Eliú. Nós temos também uma base bíblica da nossa leitura em classe de hoje, que está em Jó capítulo 32, versículo 1 ao 4. Leia também Jó 33, 1 ao 4, Jó 34, 1 ao 6 e Jó 36, 1 ao 5. Temos vários endereços bíblicos para poder trabalhar com você. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Mais uma vez, antes da gente entrar no primeiro subtópico, para poder entender todo o enredo da ministração de hoje, nós precisamos nos situar temporalmente. Estamos falando de uma linha de pensamento teológica dos dias de Abraão, antes de Moisés, em outras palavras, antes da formação da lei. Quando nós estudamos o texto de Jó, a gente precisa compreender que a história de Jó, como já disse a vocês na primeira lição, ela é uma história muito antiga, dos dias, datada possivelmente dos dias de Abraão, antes de o próprio Moisés nascer. Agora, tudo indica que o texto escrito, a forma poética, sapiencial, literária que o texto foi escrito anos mais tarde. Isso quer dizer que a história é antiga, foi preservada oralmente, até chegar o período em que alguém registrou essa história. Sobre a autoria, como nós já ministramos, nós trabalhamos a autoria anônima, não sabemos quem registrou esse texto. Mas tudo indica que o texto de Jó foi registrado depois da lei. Só que o que contém dentro do enredo dessa poesia é um pensamento teológico antes da lei. Então a gente precisa observar algo interessante aqui. No Antigo Testamento, nos dias de Abraão, existiam várias culturas cananeias, várias culturas, em outras palavras, religiosas, aonde as pessoas se baseavam em uma religiosidade voltada para os ídolos. Os ídolos eram representados, por exemplo, por manifestações da natureza. Já disse a vocês aqui também que nessa cultura também vivia o Deus El, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nesse primeiro momento, o Deus da revelação, como o Deus da montanha. Aí, anos mais tarde, em uma linguagem também poética, o próprio salmista diz no Salmo 121 que Deus é além da montanha. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Ele está dizendo, olha, vem além da montanha, vem do Senhor. É claro que com a revelação progressiva, depois que Moisés registra o texto, nós entendemos muito bem, à luz da palavra, que Deus se revela como o Deus criador de todas as coisas. Então ele é soberano e sobre a sua mão está toda a autoridade. Aqui a gente já tem isso no nosso entendimento. Só que a teologia de Jó, a teologia de Bildade, de Zofar, de Elifaz e de Eliú é uma teologia que transmite um pensamento. É uma teologia, por exemplo, que está transmitindo um Deus que está se manifestando, um Deus que nesse pensamento, nesse período, era um Deus transcendente, soberano, que não se relacionava com o homem. Só que agora chega o Eliú trazendo outra interpretação. Por exemplo, o Eliú traz uma interpretação diferente dos demais amigos de Jó. Os demais amigos de Jó fazem questão de dizer que Deus não se relaciona, que Deus ele pune o pecador, que Deus ele é punitivo mesmo com aquele que é injusto e que Jó estava em pecado. O Eliú traz outro tipo de pensamento. Ele vê o sofrimento como algo pedagógico, como um Deus que está se manifestando através do sofrimento para ensinar algo para Jó. E o primeiro subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. E o primeiro subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto nesse primeiro ponto. Deus é soberano. Jó capítulo 33, versículo 14 e 15. Nós olhamos agora para o argumento, para a visão teológica de Eliú, que é totalmente diferente da dos demais amigos de Jó. Ele olha para Jó naquela situação deplorável, naquele estado de miséria, diante da sua doença, e Eliú, com o seu pensamento, ele destaca algo que é interessante. Ele apresenta um Deus que é soberano, seguindo a linha de pensamento teológica do Antigo Testamento que estamos discutindo com você. Ele olha para Jó e ele percebe que Deus é soberano, tem todo o controle na palma da sua mão e que Deus está trabalhando em favor do justo.
trabalhando em favor daqueles que são fiéis a Deus. Eliú traz essa linha de pensamento. Outra coisa, ele também começa a demonstrar exatamente na sua ministração, através da sua pregação e do seu ensino, daquilo que ele está dizendo para o seu amigo Jó, da sua interpretação, que Deus trabalhava no silêncio. Trabalhava no silêncio de forma pedagógica e trabalhava no silêncio para abençoar aquele que é justo e também trabalhava no silêncio para punir aquele que é pecador. O Eliú começa a trazer esse tipo de interpretação olhando para o seu amigo Jó. E é claro que ele observa Jó e ele entende que Jó está cometendo um pecado, o pecado do orgulho. E sobre isso a gente vai entender um pouco mais agora no segundo subtópico para entender a linha de pensamento interpretativa do próprio Eliú. Outro detalhe, antes da gente entrar no segundo subtópico, a gente precisa entender à luz da palavra de Deus que Eliú é o mais jovem que surge no texto bíblico para poder trazer essa linha de pensamento que ele apresenta a Jó. Muitos pesquisadores chegam a dizer que Eliú ele é um personagem fictício que foi introduzido depois no texto original de Jó. Essa linha de pensamento é liberal. Nós não trabalhamos essa linha de pensamento. Nós acreditamos que Eliú é um personagem contemporâneo dos dias do patriarca Jó e traz esse entendimento diante de toda aquela situação que Jó estava enfrentando. No segundo subtópico, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. O Eliú, ele observava neste segundo subtópico, é importante a gente destacar isso, ele observava o sofrimento de Jó como o trabalhar de Deus. E para ele, Jó não estava conseguindo ouvir a Deus. Ele observava o silêncio de Deus como uma forma de Deus trabalhar na vida de Jó. E Jó estava insensível à voz de Deus. Insensível por quê? Na visão de Eliú, ele olhava para Jó e entendia que o patriarca estava em pecado. E o pecado que Jó estava cometendo era o pecado do orgulho. E na visão de Eliú, neste Antigo Testamento, ele então entende que Jó está distante de Deus por causa do seu orgulho e ele não consegue ouvir a voz do Altíssimo. E exatamente no capítulo 33, versículo 14 e 15, Eliú faz questão de dizer, na sua linha de pensamento teológica daquele período, que Deus falava através de sonhos, de visões. E Jó estava insensível, Jó perdeu a sensibilidade, ele perdeu a espiritualidade e não estava conseguindo ouvir Deus falar. E na sua linha de pensamento, o orgulho humano de Jó estava atrapalhando Jó de ver Deus falar literalmente com ele. Observe, ele está trabalhando uma visão espiritual para o seu amigo patriarca Jó. Só que nós entendemos, à luz da narrativa bíblica, que Jó não estava insensível, Jó estava sensível à voz de Deus. Jó estava justo e fiel diante do Altíssimo. Ele estava sendo fruto do trabalhar de Deus, isso é uma grande verdade. Mas Jó não perdeu a sensibilidade, seu coração não estava orgulhoso. O Eliú entendia que Jó estava orgulhoso. E ele entendia também, na sua visão, que só Deus poderia trabalhar exatamente em Jó, a partir do momento em que Jó permitisse que a sua sensibilidade fosse ativada, porque Deus era capaz de livrar Jó deste sofrimento, de livrar Jó daquela situação. Quer ver uma coisa? Observa o texto bíblico. Capítulo 33, versículo 17 e 18. Então você vê um Eliú que está trazendo algo aqui a respeito da sua ministração. Ele está dizendo, Jó, você perdeu a sensibilidade, você está orgulhoso, você não está ouvindo Deus trabalhar, Deus fala, mas você não está escutando. Só que Jó, por outro lado, estava sensível, não tinha pecado, não estava orgulhoso. Ele estava sendo acusado também por Eliú. Vamos pegar essa linha de pensamento e avançar agora para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1 da nossa aula de hoje, para a glória de Deus. O mistério da redenção. Nesse terceiro subtópico aqui do ponto número 1, nós percebemos que o Eliú agora traz outro tipo de argumento, gente boa. Ele olha para Jó e começa a dizer que Deus estava falando também através da enfermidade. Na sua visão, nessa linha interpretativa do Antigo Testamento de Eliú, ele olha para a enfermidade como uma maneira de Deus trabalhar e como uma maneira também de Deus falar, de se comunicar com Jó.
E Jó não ouvia a Deus na sua visão. E ele estava exatamente sendo fruto do falar de Deus através dessa enfermidade que ele estava passando. E você observa isso no capítulo 33 de Jó, versículo 19 a 22. Eliú também traz outro argumento, dizendo exatamente que Deus tinha suas formas de falar e, se ele quisesse, ele enviava até mesmo um anjo para entregar uma mensagem para Jó ouvir e abandonar o seu orgulho e voltar a ser sensível à voz de Deus. Capítulo 33, versículo 23 de Jó, você encontra isso. E ele começa a dizer exatamente que o anjo seria capaz de interceder até mesmo pelo próprio patriarca. Observe, ele vê exatamente a ação de Deus, ele acredita na manifestação angelical, ele entende exatamente uma linha de pensamento que existe exatamente nessa cultura do Antigo Testamento, de ver uma manifestação angelical para interceder em favor daquele que estava sofrendo. Ele olha para a enfermidade e ele diz, olha, isso é uma maneira de Deus falar com você, mas se você não estiver ouvindo, Deus é capaz de enviar um anjo para poder te entregar uma mensagem, Jó. Aqui nós precisamos também pegar outra perspectiva teológica, até mesmo para poder passar para os nossos alunos. Jó, ele estava sofrendo por plano de Deus, por projeto de Deus. Deus estava do lado de Jó no meio do sofrimento, assim também como está com você. Eliú não estava entendendo o trabalhar de Deus, mas ele estava tentando trazer alguns argumentos para trazer as suas respostas, para trazer a sua perspectiva teológica, para tentar ajudar o seu amigo. A gente precisa observar isso aqui. A mesma linha de pensamento teológica também era abordada pelo próprio Jó. Jó entendia a linha de pensamento dos seus amigos que lhe acusaram, de Eliú, que está aqui do seu lado, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Observe isso. E Deus vai além dos nossos pensamentos, além da nossa interpretação teológica, além daquilo que a gente pensa. Ele trabalha de forma soberana, como ele estava trabalhando com Jó. E a gente sabe que o Eliú, ele aborda aqui uma manifestação angelical, e nós entendemos, à luz da palavra de Deus, o José Gonçalves até coloca como também uma manifestação teofânica, uma manifestação em que Deus se apresenta. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que Cristo é a maior revelação bíblica que existe. Tudo aponta para o Cordeiro, tudo aponta para o leão da tribo de Judá, tudo aponta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando a gente observa sobre a visão da redenção, nós entendemos que a nossa redenção é estabelecida em Jesus. E Jó capítulo 16, versículo 19, você vê Jó intercedendo por um mediador, por alguém que intercedesse por ele. Você percebe aqui que o Eliú descreve que um anjo poderia interceder por ele. Só que o próprio Jó está pedindo alguém soberano, alguém que é maior do que um anjo, alguém que tem todo o poder na palma da sua mão, alguém que, por exemplo, como João, lá em Apocalipse diz, ele é aquele que tem na palma da sua mão as 7 igrejas. Ele é aquele que tem na palma da sua mão os 7 pastores. Da sua boca sai uma espada afiada. Ele é aquele que pelo seu sangue nos comprou, nos amou e nos nomeou como sacerdotes. Ele é o Rei da Glória. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso intercessor. Diante do nosso sofrimento, a gente precisa entender isso aqui, que Jó estava pedindo um mediador. E quem é o mediador para ele? Cristo. Quem é o nosso mediador? Cristo. Cristo é o nosso mediador diante do nosso sofrimento, diante da nossa dor. O Eliú está entendendo que Jó está cometendo o pecado do orgulho, que ele precisava abrir mão do seu orgulho para voltar para o caminho. Eu espero estar contribuindo com você nesse primeiro ponto. Vamos para o segundo, gente, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o sofrimento como meio de revelar a justiça soberana de Deus. Nesse segundo ponto, nós vamos observar que Eliú traz uma interpretação. Ele começa a dizer que o sofrimento é uma maneira pedagógica de Deus demonstrar a sua justiça. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a justiça de Deus demonstrada. Nesse primeiro subtópico, a gente vai perceber que Eliú, ele traz uma linha de pensamento diferenciada, mas ao mesmo tempo que se encaixa no padrão dos seus amigos, que se encaixa no padrão do Antigo Testamento.
ele volta a fazer o que todos estavam fazendo, a defender a soberania de Deus, a se encaixar, por exemplo, na visão agressiva do próprio Elifaz, do próprio Bildade, do próprio Zofar, em demonstrar que Jó estava em pecado e que todos os argumentos que Jó trazia, pedindo um redentor, dizendo que ele não tinha cometido pecado, eram insolência. Aqui nós percebemos que o Eliú começa a cair, que o Eliú estava avançando na linha de interpretação, mas ao mesmo tempo ele volta para a tradição religiosa do seu tempo, ele volta para a interpretação dos seus dias. E no capítulo 34, versículo 10 ao 12, você percebe que o próprio Eliú começa a dizer que Deus não age de forma injusta, Deus não age de forma errada. Ele começa então a agredir o próprio Jó com suas palavras. Você percebe que o próprio Jó está dizendo que ele necessita de um mediador. Ele não está agredindo a soberania de Deus, mas na sua interpretação ele começa a dizer: eu preciso de alguém que interceda por mim. E o Eliú, ele interpreta isso como um Jó que está dizendo que Deus está perdendo o foco da sua soberania. Mas não era isso que Jó estava trazendo. Jó estava simplesmente clamando por Jesus, um Cristo que se revelaria anos mais tarde à luz da linha temporal da interpretação do Antigo Testamento, que se encaixa perfeitamente com o Novo, um Cristo que é mediador. Então você percebe que o Eliú entra por esse caminho. Tem muita gente, por exemplo, que tenta defender a Deus com a visão teológica da religião que possui, que tenta defender a Deus com seus argumentos. Gente, os nossos argumentos não são nada diante da sua soberania. Nós somos pequenos, falhos, fracos. Ele é Senhor e todo o controle está na palma da sua mão. Faz o que quer, da forma que quer e da maneira que ele quer. Ele continua sendo Deus. Vamos avançar, gente boa, para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o caráter justo de Deus. Você percebe nesse segundo subtópico do ponto número 2 que o Eliú agora começa a argumentar com Jó da seguinte maneira: ele começa a dizer que Deus ele tem um caráter justo. E parece que ele está com a teologia sistemática no seu tempo. Ele é sistemático em descrever que Deus é justo dessa maneira, que Deus trabalha dessa maneira, que Deus faz dessa maneira. Observe, ele está cometendo um erro. Ele está começando a mapear a forma como Deus trabalha. Às vezes a gente também faz isso, sabia? A gente tenta mapear a forma como Deus trabalha. E, gente, Deus trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele utiliza situações para falar com você. Ele abre portas para falar com você, mas Ele também fecha portas. Ele faz o que Ele bem entende. Ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que é o eterno. Ele é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é aquele que enviou o seu Filho por amor a nós, para nos comprar para si. E nós devemos toda a gratidão a Ele. Somos salvos por causa da sua graça e misericórdia. E olhando para isso, a gente percebe exatamente essa lista teológica que o próprio Eliú está demonstrando a respeito da sua interpretação, do seu entendimento dessa época. Vamos entender como ele entendia a soberania de Deus nesses dias. Para Eliú, Deus age com justiça quando ele retribui ao homem o que ele merece. Observe, capítulo 34, versículo 11. Olha que interpretação, ele está dizendo: Deus age com justiça quando ele retribui ao homem o que ele merece. Aqui nós já entendemos, na luz do Novo Testamento, porque a Bíblia responde à própria Bíblia, entendemos também que Deus age até mesmo se o homem não merecer. Por exemplo, nós somos resgatados em Jesus por um favor imerecido. É graça de Deus. Nós não merecíamos a salvação e por causa da graça somos resgatados em Jesus. Então Eliú já está dizendo o seguinte, que Deus retribui um homem em justiça, que Deus faz o seu favor ao homem, porque Deus então trabalha a partir do que o homem merece. Nós não interpretamos assim. Nós precisamos entender, à luz da graça do Novo Testamento, que
tudo que temos, todas as dádivas que possuímos, todas as bênçãos e situações ruins também que passamos e enfrentamos, são frutos da graça de Deus. Não porque merecemos, mas como pecadores, entendemos o seu grande amor ao nosso coração. Outro argumento que o Eliú traz para a gente também, e a gente precisa descrever e explicar para você. Jó 34:13. Deus não precisa prestar contas a ninguém. Tudo bem, visto que recebeu toda a autoridade de nenhum outro ser criado. Aqui a gente percebe que na visão teológica de Eliú, Deus é visto como aquele Deus que não precisa prestar contas a ninguém. Ele é um Deus que se manifesta, é um Deus que faz o que bem entende. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que ele não precisa prestar contas a ninguém, isso é uma grande verdade. Mas ele presta contas de que maneira? Descrevendo o seu plano da salvação. O próprio escritor aos Efésios, que é o Paulão, gente boa, ele deixa claro que antes da fundação do mundo, Deus planejou a salvação, nos predestinou para filhos. O que é isso? É prestação de contas. É um Deus que, por exemplo, está descrevendo aquilo que vai acontecer em sua soberania. A Bíblia é exatamente essa revelação para a gente. Essa revelação do início ao fim. Não é que ele precisa fazer isso, a gente entende muito bem, mas pelo seu amor, graça e misericórdia, para que a gente entenda o plano da graça, ele então descreve a manifestação dessa revelação da salvação, apresentando Jesus. E esse Jesus é a maior prestação de contas. Esse Cristo encarnado é um Cristo que vem por vontade pessoal, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, por vontade soberana e pessoal da Trindade, como projeto de Deus, como plano de Deus para nos resgatar. Isso aqui é interessante. Ele não precisa prestar conta, mas por sua graça e misericórdia, ele demonstra esse plano em resgate em favor da nossa vida. Isso é lindo. Olha outro argumento que o próprio Eliú traz para a gente, que é o terceiro. Como provedor da vida humana, Deus tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Capítulo 34, versículo 14 e 15. O que o Eliú está dizendo? Deus é tão soberano que, se ele desejar, ele retira toda a vida da face da terra. E se ele desejar, ele mantém toda a vida da face da terra. No plano da redenção, nós entendemos à luz da palavra que Deus então nos cria em amor. Nos cria exatamente para ser os seus servos, os seus adoradores. Nós não merecíamos ser criados, mas por sua vontade soberana, ele nos cria e nos ama. E é interessante que caímos, pecamos, e Deus é o primeiro missionário, ele nos resgata, ele não é pego de surpresa. Isso é um grande detalhe que a gente precisa entender. Mesmo sabendo que pecaríamos, que nos afastaríamos, ele se aproxima, ele se demonstra, e ele demonstra esse amor pela humanidade. Todas as pessoas, todos os povos são chamados para si. E é interessante que o texto bíblico conta tantas coisas lindas. Quando a gente lê lá Apocalipse, está escrito que diante do seu trono vão estar diante do Cordeiro, adorando a ele, todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Toda a humanidade diante do Cordeiro, adorando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Eliú está dizendo, ele tem poder de destruir tudo. Ele está demonstrando um Deus que é carrasco. Mas é interessante que nós precisamos entender, à luz da revelação bíblica, que esse Deus é amor em resgate, em salvação e em justiça. Vamos avançar também, caminhando para entender outro ponto da teologia sistemática de Eliú. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer seja reis ou pobres. Capítulo 34, versículo 16 a 20. Você percebe que nesse ponto da teologia sistemática de Eliú, o próprio Paulo lá na frente faz questão de dizer para os irmãos que Cristo também não faz acepção de pessoas no seu plano da salvação. Para Eliú, ele está dizendo que Deus pune qualquer um,
tanto o rico como o pobre. Todos estão debaixo do fator punitivo de Deus. Mas no plano da redenção, Paulão lá na frente está dizendo o seguinte, que todos estão debaixo da graça de Deus. A salvação é para o grego, é para o judeu, é para o gentio, é para o romano também, é para o rico, é para o pobre, é para o escravo, é para o senhor, é para o rei. Ou seja, no plano da redenção, nós percebemos exatamente que a salvação alcança a todos. Outro ponto aqui que o Eliú deixa destacado para a gente na sua teologia sistemática. Deus é onisciente e ele conhece todos os planos e intenções do homem, sem precisar inquiri-los ao juízo. Jó, capítulo 34, versículo 21 ao 25. Nós percebemos que há essa crença na onisciência de Deus. Ele é aquele que conhece tudo. É aquele que eu disse para você. No seu plano em prestação de contas, ele já conhece tudo, do início ao fim. Ele é o Senhor. Só que a gente também precisa entender que ele conhecia também o coração de Jó. Conhece também o teu, conhece o meu, conhece o nosso. E é interessante que nesta revelação divina, o Eliú está dizendo o seguinte, que Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó estava em pecado. Só que Jó está dizendo o seguinte, ele conhece meu coração e sabe que não estou em pecado. Observe esse contraste aí. Avançando, olha outro ponto da teologia de Eliú que encontramos aqui. Deus é justo para punir aqueles que são maus. Capítulo 34 de Jó, versículo 25 ao 30. Eliú finaliza exatamente dizendo o seguinte, que Deus é justo para punir os maus. Ele pune aqueles que são maus. Só que quando a gente observa o plano da redenção e entende o que está acontecendo com Jó, tentando encaixar exatamente nessa interpretação, nós somos maus. Mas por sua graça e misericórdia, ele nos ama e nos compra para si, através do arrependimento, através desse livre-arbítrio que ele nos concede. E é interessante que você percebe que Jó está sendo julgado e a situação de Jó, de tristeza, de situação de vida que está ali deplorável, é vista como uma punição divina e Jó é colocado como aquele que é injusto e mau. Avançando, gente boa, vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A defesa da soberania de Deus. Você percebe que o próprio Eliú volta a defender a soberania de Deus, seguindo a linha de pensamento dos seus amigos, seguindo a linha de pensamento daqueles que estavam acusando Jó. Jó 34, 33. E a gente percebe que ele está muito preocupado em defender a soberania de Jó. Ele está muito preocupado em defender a soberania de Deus. É interessante que quando a gente passa a ler a palavra de Deus e estudar teologia, por exemplo, nós encontramos vários argumentos interessantes. Um dos argumentos que eu queria trazer para você, entendendo um pouco sobre a soberania, sobre também a defesa do Evangelho, é um argumento que o próprio Karl Barth traz no seu texto Carta aos Romanos. Ele diz que o Evangelho não precisa ser defendido, que o Evangelho por si só é vivo e o Evangelho por si só se defende. Quando nós entendemos a respeito disso e tentamos aplicar sobre a questão da soberania de Deus, nós entendemos que Deus é soberano. Ele não precisa ser defendido, por si só ele se defende. Como nós defendemos o Evangelho hoje então? Não levando em discussões, mas sendo testemunhos. É isso que a gente precisa entender. Sendo testemunhos vivos, testemunho da sua vontade, testemunho da sua soberania, testemunho da sua vida. Ou seja, você é um testemunho da soberania de Deus quando você vive para Deus. E o que está acontecendo com Jó? Ele está sendo um testemunho da soberania de Deus quando ele está nessa situação, sendo acusado e continuando fiel com Deus. E você percebe que o Eliú exalta principalmente só a justiça de Deus. Ele pega só um ponto do viés teológico e se esquece de observar a misericórdia. Deus é justo, mas ele também é misericordioso. A linha teológica do Antigo Testamento também fala de misericórdia, ele se esquece da misericórdia. Igualmente, aqueles irmãos que entram em discussões teológicas pegam somente um ponto, em dizer, eu sou calvinista, eu sou arminiano, e fica somente nessas questões e se perdem com o tempo. Nós precisamos entender que nós defendemos a nossa linha de pensamento teológica, isso é importante.
o nosso viés teológico, mas precisamos entender também que Deus age de formas especiais. Se algumas pessoas, por exemplo, interpretam a Bíblia age de forma especial, e é interessante a gente olhar para isso, entender exatamente que a teologia que possuímos, ela não pode ditar o que Deus faz. É o contrário, Deus é que dita a nossa teologia. E eu espero estar contribuindo com você. Vamos caminhar então para a glória de Deus para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que nesta visão o sofrimento é visto como um instrumento da pedagogia divina. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o caráter pedagógico do sofrimento. Jó 36, versículos 7 ao 15. Você percebe que o sofrimento é visto como como um instrumento da pedagogia divina. Há uma diferença clara aqui entre o pensamento de Eliú, entre o pensamento de Zofá, de Elifaz e de Bildade. O pensamento de Eliú, ele observa o sofrimento como uma forma que Deus trabalha, como uma forma que Deus lapida Jó. Mas ele exalta somente a justiça de Deus. Ele está dizendo que o caráter desse trabalhar de Deus era punitivo e educativo. Se esquece da misericórdia. Nós entendemos que às vezes tem situações na nossa vida que são pedagógicas. Por exemplo, às vezes uma porta fechada é uma pedagogia de Deus trabalhar em você e através de você. Às vezes, uma doença que chega também é uma forma de Deus trabalhar em você e através de você, para aumentar a tua fé, o relacionamento com Ele. Só que o que Eliú está defendendo é o seguinte, que o caráter pedagógico de Deus é punitivo. Ele pune aqueles que são maus. Ele ainda continua na visão do Antigo Testamento. E ele se esquece que às vezes o caráter pedagógico de Deus é misericordioso também. É um Deus que se preocupa com seus servos e traz esses servos para perto, para próximo de si. Avançando, vamos para o último subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: adorando a Deus na tormenta. Neste último subtópico, a gente percebe que Eliú adora a Deus, exalta a Deus, apresenta então a justiça de Deus, mas Jó, em resposta, ele adora e continua exaltando o Senhor em seu coração. Você percebe exatamente neste capítulo, entendendo exatamente sobre essa perspectiva que estamos trabalhando com você, que Jó adora a Deus no meio da tormenta. Em outras palavras, o Eliú não estava entendendo que Deus estava trabalhando em Jó e através de Jó. Isso é interessante. Deus, antes de usar você como ele usou Jó, ele trabalha em você para trabalhar através de você. Ele trabalha no teu interior e ele está trabalhando no interior do patriarca Jó para que Jó então se tornasse um grande instrumento em suas mãos. Como isso é importante? Como isso é importante a gente entender? Você percebe exatamente que as discussões finalizam aqui no texto de Jó e Jó continua adorando ao Senhor. E, gente, eu espero estar contribuindo com você. Lembrando a você que nós já estamos nos preparando aí para o primeiro trimestre da CPAD em 2021. Vai ter material especial do Facilita EBD. Espero que edifique o teu coração, a tua alma também. Acesse o nosso site e que Deus em Cristo abençoe você poderosamente. Um beijo no teu coração, até a próxima aula. Se contribuir com você, por favor, comenta aí, viu? Eu gostaria muito do teu comentário. E nós vamos na próxima aula, aula de número 12, tratar sobre o seguinte assunto: quando Deus se revela ao homem. Vamos ler a palavra a partir do capítulo 38 de Jó. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, gente boa, se Deus quiser.